Vamos ler juntos então, eu vou ler um versículo, você lê outro, capítulo 4, versículo de número 1. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. E eis que o resgatador, que Boaz havia falado, ia passando, então lhe disse: ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. E ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui, e assentaram-se. Disse ao resgatador, aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata-a. Se não, declara-mo para que eu saiba, pois outro não há senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Rute, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era outrora o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava a seu parceiro. E assim se confirmava o negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Rute, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava à porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a essa mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valerosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Assim tomou Boaz a Rute, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida, consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ele te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed. Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Que texto fantástico e extraordinário. Tome seu assento, louvando e adorando a Deus, corpo sentado, mas a alma de pé perante o nosso Pai nessa manhã. Nós temos aqui o nosso slide, rapidamente, ele traz um pequeno resumo para que você possa acompanhar. Hoje nós estamos estudando Rute capítulo 4. Boaz casa-se com Rute e gera filhos. Vou pedir que você leia bem forte comigo o texto áureo. Existem
vários textos. Eu acho que de todos os capítulos, o capítulo 4 talvez seja o mais difícil de se separar e destacar no texto áureo. Mas vamos ler juntos, Ruth capítulo 4, versículo 14, bem forte, 1, 2, 3. Então as mulheres Disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador. E seja afamado em Israel o nome deste. E a nossa verdade prática, ela diz: Deus tem o mundo em suas mãos e os seus olhos procuram os fiéis da terra. Nosso capítulo está organizado em 3 segmentos, como de costume. Vamos falar sobre o direito transferido a Boaz, ok? Na segunda parte do versículo 7 ao versículo 12, sobre o casamento de Ruth. Talvez o ápice desse livro, o momento mais esperado, nós vamos ver agora nesse capítulo. E por último, a restauração, e eu poderia dizer a felicidade de Noemi. Noemi, que até esse momento parece que ficou um pouco esquecida aqui nesse texto, agora ela volta e nós vamos dar uma olhadinha. Vou pedir que você mantenha aberta a sua Bíblia. Nós vamos hoje, como de costume, o capítulo é pequeno, eu vou tentar passar por todos os versículos. São 22 versículos. Vou pedir que a equipe de apoio que esteja com o microfone aí leia juntamente comigo. Já deu para ver que tem muita coisa boa aqui nesse capítulo. Nós vamos poder nos deliciar com a palavra de Deus. Bom, vamos lá. Finalmente nós chegamos ao ápice desse romance que nós vimos aqui. Nós podemos chamar o livro de Ruth de várias coisas, mas com certeza não se pode também excluir a palavra romance. E como todo bom romance que nós acompanhamos, lemos e torcemos, claro, para que o final dele seja um final de alegria, um final de felicidade, tem aquela frase que quando a gente assiste no filme, na televisão, a frase é: e viveram felizes para sempre. Todo mundo que assiste uma história de amor tem o desejo de ver uma história feliz, uma história que termina bem. Aquela ideia que nós temos de um casal de mãos dadas andando no horizonte, de repente o sol vai se pondo e aí a cena vai terminando. É exatamente o que vai acontecer agora aqui no capítulo 4, mas não sem um pouquinho de suspense, algumas surpresas, como é característico aqui do livro de Ruth. Até o capítulo 3, nós podemos ressaltar, e fazendo rapidinho, só recapitulando o finalzinho do capítulo 3. Primeiro, Boaz e Ruth claramente têm interesse um pelo outro. Eles estão apaixonados. É claro que Boaz tinha interesse, a Ruth tinha interesse por Boaz, e Boaz por tudo aquilo que fez. Deixou ela entrar no campo, deixou os segadores deixarem algumas espigas, entregou para que ela pudesse voltar para casa, muito alimento. Já deixa claro que Boaz e Ruth, eles tinham algum tipo de interação acontecendo. Fica claro também no final do capítulo 3, que um balde de água fria foi colocado sobre eles, porque Boaz agora diz que havia um outro resgatador, alguém que detinha o privilégio e a prioridade de poder resgatar a Ruth como esposa e a terra de Elimeleque para ser sua. Fica claro também que Boaz estava tão decidido que ele fez um juramento. No capítulo 3, um dos pontos é o juramento que Boaz faz para Ruth de resolver no outro dia a questão, ao ponto que até Noemi viu a seriedade no juramento de Boaz e disse: olha, esse homem não vai descansar enquanto ele não resolver o teu problema. Até o final do capítulo 3, nós não sabemos para onde vai essa história. A certeza é que Ruth e Noemi estão sentadas olhando uma para a outra, crendo na fidelidade de Deus, esperando ver o que vai acontecer. E do capítulo 4 para frente, nós então vemos Boaz dando continuidade àquele juramento que ele fez, que foi buscar esse outro resgatador. E Boaz, como o nome diz, Boaz significa rápido, ligeiro. Boaz, eu diria, de pronto, ele já vai procurar esse resgatador. E nós temos Ruth capítulo 4, versículo 1, que fala sobre esse processo legal. Como se dava isso? Leia, por favor, Ruth capítulo 4, versículo 1. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então quero que você entenda, Boaz, ele faz o juramento para Ruth e imediatamente Boaz agora sai para a porta da cidade, em busca desse resgatador para cumprir o juramento que ele havia feito. É importante a gente lembrar, e a revista fala isso muito bem, que portões
não eram simplesmente um local de passagem, de entrada. Dentro de um portão havia todo um ambiente, uma câmara, um local de reunião. Isso fica muito claro. Eu tive o privilégio de ir uma vez até Jerusalém, e uma das entradas mais conhecidas é a Porta de Damasco. Quem já foi sabe do que eu estou falando. Tem um portão grande, bonito. Depois tem a Torre de Davi, que é onde Davi guardava todos os armamentos que ele conquistou. E naquela entrada tem um local amplo, grande, como se fosse um anfiteatro. Eles não tinham naquela época o sistema de apelação, de corte, de tribunais que nós temos hoje. Então toda essa discussão e tudo isso acontecia nos portões da cidade. Lá eram dirimidas as questões, lá eram registrados os contratos, lá ficavam os anciãos da cidade, que eram homens de credibilidade, conhecidos, homens que podiam julgar com retidão as questões do povo, e eles se colocavam lá para dirimir qualquer tipo de litígio. E por toda a Bíblia a gente vê os portões sendo usados dessa forma. Lembrando da história de Abraão. Quando Abraão foi no portão da cidade, ele comprou uma caverna. Sara falece e ele vai até o portão, ele compra a caverna de Macpela. E ele diz, olha, fiquem sabendo todos vocês que hoje eu comprei, é meu. Estou registrando aqui perante vocês, anciãos, portão da cidade, de que eu adquiri essa propriedade. Tem várias passagens onde nós vemos como o portão da cidade é usado para dirimir essas questões, mas o resumo é, quer saber qual é a última novidade da cidade? Vai para o portão. Quer fazer alguma reclamação, dirimir alguma dúvida que existe? Vá para o portão da cidade. Lá eram feitos os casamentos, lá eram resolvidas as picuinhas, lá eram registrados os contratos. Nesse caso aqui nós temos o resgate da terra que pertencia a Elimeleque, a Noemi e a Ruth. E nesse local acontecia esse ponto de número 1 que nós estamos vendo. O processo legal se dava justamente no portão da cidade. E especificamente aqui nesse texto, duas coisas aconteceriam no portão. Primeiro, Boaz encontraria lá os anciãos daquele local e ele apresentaria a sua súplica, a sua petição e o seu caso. E a segunda coisa que aconteceria é que justamente naquele lugar Boaz encontraria o outro resgatador, o resgatador mais chegado. Olha mais uma vez como a providência de Deus, ela se descreve todos os momentos do livro de Ruth. Boaz decide resolver a questão, ele sabia quem era o outro resgatador, ele vai para o portão da cidade, enquanto Boaz está no portão, o outro resgatador, ele vai passando e ele vai entrando na cidade. E a Bíblia diz no versículo 1 que Boaz, ele estende a mão e ele grita para esse homem, ó fulano. E eu achei interessante essa expressão aqui que tem no capítulo de número 1, vou ler novamente com você. Boaz subiu, versículo 1, Boaz subiu à porta da cidade, assentou-se ali, e eis que o resgatador que Boaz havia falado, ele ia passando. Então lhe disse, o que está escrito aí? Ó fulano. Uma expressão um pouco indefinida. Eu acho interessante porque Boaz sabia o nome da pessoa. Boaz era parente desse homem, era alguém chegado dele também, mas Boaz usa uma expressão um pouco indefinida. É como se eu dissesse hoje, amigo, chefe, como a gente diz hoje, ou aqui na igreja a gente fala, varão, vem cá, aqueles termos que a gente usa, aqueles jargões. Eu lembro que quando nós fomos lá para Soure, tem alguém aqui que é da Ilha do Marajó? Quem é o pessoal do Marajó? Levanta a mão aí. Quem já ouviu a expressão sumano? Você já ouviu sumano? Eu fui para o Marajó e o camarada chegou comigo, sumano, e eu não entendi. Sumano significa ser humano, é uma expressão indefinida que eles usam lá para qualquer pessoa que está passando por lá, eles chamam. Então Boaz olha para esse homem, depois eu vou voltar nesse texto, mas Boaz chama ele de uma forma muito corriqueira, e nós chegamos no versículo de número 2. Então Boaz tomou 10 homens, 10 na Bíblia é o número da plenitude, nós temos 6, número do homem, número da perfeição, 7, número da plenitude, são 10 mandamentos. Boaz chama 10 homens dos anciãos da cidade, e ele diz, assentem-se aqui, e eles se assentaram. E eu quero que você imagine comigo o que está acontecendo aqui no versículo 2, Boaz se assentou, os anciãos da cidade se assentaram, o outro resgatador que tinha o privilégio, a prioridade de resgate se assentou, e toda a cidade também sentou lá, porque o portão da cidade era um local desse tipo de reunião. Eles começaram a ver que algo oficial ia acontecer naquele local, e Boaz era um homem muito conhecido, muito rico da cidade. Noemi também era muito conhecida. Então imagine comigo um local de reunião onde estão todos lá sentados no mesmo lugar, e aqui Boaz apresenta a sua petição, a sua súplica, a sua causa. E olha só como Boaz era um camarada ligeiro.
rápido. Versículo 3. Boaz então diz ao resgatador: aquela parte de terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos moabitas, que retornou de Moabe, a tem para venda. O que Boaz está fazendo aqui? Boaz está informando ao outro resgatador, até então, ele não sabia disso, informando para ele que o privilégio de resgate pertence a ele. Eu nunca tinha pensado dessa forma, mas a pastora Scarlett ministrou aqui no culto das 7h30, falando da lealdade de Boaz, porque Boaz poderia ter deixado isso passar. Até a própria Noemi não sabia que havia um outro resgatador, mas Boaz, sendo um homem correto, um homem de caráter, um homem leal, um homem temente a Deus, Boaz agora deixa saber ao outro resgatador de que o privilégio de resgate pertencia a ele, e esse homem ele vem justamente entrando na cidade. Versículo 4, vou pedir que a equipe aí leia, mas vou ler só a primeira letra, a primeira parte do versículo 4. Boaz está dizendo: resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te. Leia o restante aí do versículo 4. Compra na presença destes que estão sentados aqui, e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata, se não, declara-mo para que eu saiba, pois outro não há senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Dê uma olhadinha na sua Bíblia aí, a primeira linha do versículo 4. Ele está dizendo: estou te informando, tu queres resgatar? O direito é teu. E qual é a resposta do fulano, do sumano, do resgatador mais chegado? A sangue frio ele já responde: eu resgatarei. Ele não pensa, ele não consulta a família, carne, sangue, espírito, ninguém. Ele simplesmente escuta a proposta que Boaz está colocando perante ele. E de sangue frio, naquele momento, ele responde: eu quero a terra, eu vou resgatar essa família. E aqui existem duas coisas importantes acontecendo. A primeira delas é que essa oferta que Boaz fez aqui para ele era uma oferta que ele não podia recusar. Irrecusável, não tinha como perder essa oferta. Nós estudamos aqui ao longo de todo esse capítulo a lei, o princípio que havia do levirato, Deuteronômio capítulo 25. Eu não vou parar aqui porque não é o tema específico da nossa lição, mas essa lei ela existia para proteger a viúva, ela existia para proteger a existência daquela viúva, a linhagem do falecido, mas era principalmente a lei existia para preservar a terra. E é importante você guardar isso e anotar. A lei nunca existiu para focar e defender as pessoas, e sim as coisas. Igualzinho Gálatas e Efésios. Assim como a lei ela existia só para focar o princípio, a tradição, a repetição, e ela não conseguia resolver as questões do coração do ser humano, aqui nesse texto, a lei só existia para proteger a terra. O interesse da lei é que a terra não se perdesse para uma outra tribo, para uma outra pessoa. Então essa lei existia para que a terra sempre ficasse no domínio daquela família. Se um dos herdeiros morresse, então um outro mais chegado tinha o privilégio de resgatar essa terra, alguém que era da família. E pense comigo, qual seria a única forma de alguém anexar terra, comprar terra, aumentar sua fazenda, se tornar dono de alguma coisa? Nessa época da lei do levirato, era quase impossível, porque mesmo que você arrendasse e comprasse uma terra, no ano do jubileu, a terra voltava para a família de origem. Então você aumentar e fazer a sua herança crescer, só havia uma forma disso acontecer, era quando alguém morria, não haviam mais os seus herdeiros, e a mulher que ficasse naquele local não pudesse mais gerar filhos. Era a única maneira de alguém crescer a sua fazenda, fazer aumentar a sua herança. Por isso que esse homem não pensou quando Boaz ofereceu a ele a proposta. Ele botou a mão na consciência e pensou: bom, a minha terra vai crescer, vou gastar o dinheiro, vou investir. A segunda responsabilidade que eu tenho, vou ter que assumir Noemi, mas Noemi não pode mais gerar filhos. Então essa terra vai ficar perpetuamente no meu domínio, vai ser passada a minha descendência, vai ser colocada perante os meus filhos. Esse homem de pronto teve essa proposta irrecusável, e quando Boaz colocou para ele, ele disse: eu quero, algo que ele não podia mais recusar. Deu para entender o que eu falei aqui nessa manhã, esse pedacinho? Só que aí, o interessante, o outro ponto que eu fico imaginando disso, falando de um romance, da expectativa, imagine comigo o coração de Boaz agora.
Imagine comigo o coração de Ruth. Ruth, talvez, a Bíblia não disse, ela estava sentada lá, mas vamos imaginar que Ruth estava sentada no meio da reunião, da multidão, e esse homem recebe o direito de resgatar a terra, de resgatar Ruth, e agora está aqui Boaz com o coração batendo, pensando no casamento, pensando em Ruth. De repente, o Sumano, o Zé Mané, o fulano que ninguém sabe quem é, diz: olha, vou exercer o direito de resgate. E aqui Boaz está pensando, ao invés dele andar no horizonte, de mãos dadas, o sol se pondo, terminando o filme com Ruth, agora o Sumano vai levando Ruth embora e Boaz fica chupando o dedo sem absolutamente nada. Imagine só o coração desse homem chamado Boaz. Imagine só Noemi, que disse: olha, não sou mais uma mulher ditosa, sou uma mulher amarga. Se isso acontecesse, Noemi ia ficar brasa viva, chateada, porque o propósito não teria acontecido. Mas aqui mais uma vez eu aprendo algo com Boaz. Esse texto fala mais sobre Boaz do que qualquer outra pessoa. Nós vimos o Boaz generoso, nós vimos o Boaz que trata bem as pessoas, nós vimos o Boaz que respeita a honra de Ruth, porque ele respeitou, poderia ter se aproveitado dela, não fez isso. Mas agora nós vamos ver uma outra faceta de Boaz, o Boaz inteligente, o Boaz com controle, o Boaz calmo, porque Boaz deixa por último uma condição inesperada. Não é que Boaz mentiu, Boaz simplesmente omitiu e deixou para depois uma condição que aquele homem não conhecia. E a condição é a seguinte, está no versículo 5, por favor, leia para mim. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Deu para entender qual é a condição inusitada aí? Disse, porém, Boaz: no dia que tu resgatares a terra de Elimeleque, tu vai levar Noemi, mas junto com Noemi tem mais uma estrangeira, tem uma moabita, tem uma mulher chamada Ruth, que ainda está em idade de gerar filhos. Boaz sabe exatamente o que ele está fazendo. É por isso que Boaz era um homem próspero, um homem equilibrado, não é por acaso. Boaz vira para o resgatador e fala para ele: rapaz, tem mais uma coisa que eu esqueci. Tem mais uma informação, mais um detalhezinho que eu esqueci de passar. O detalhe é que não é só Noemi. Junto com Noemi, que já é idosa, que não pode gerar filhos, tem uma outra moça também que pode gerar filhos, uma moabita, uma estrangeira. E os israelitas detestavam os moabitas até esse ponto. Em outras palavras, ele está dizendo: se você quiser a terra, você vai ter que pagar o dinheiro, você vai ter que casar também com Ruth, vai ter que gerar com essa estrangeira um filho, e a herança não vai pertencer aos teus filhos, vai pertencer ao falecido esposo Malom, que vai junto com a família levar essa herança. Então você, como resgatador, precisa exercer isso. E a Bíblia diz que o Sumano, que o fulano de tal, que nem é mencionado, ele pula lá longe. Olha só a sabedoria de Boaz. Boaz diz: rapaz, esqueci um detalhezinho só, será que mudaria alguma coisa? E no versículo 6, olhe na sua Bíblia, nós temos aqui a resposta desse resgatador. Olha o que ele diz: então disse o resgatador: para mim não poderei resgatar, para que não prejudique a minha herança. Ele está dizendo: eu não posso prejudicar a minha herança resgatando essa terra. E olha o que ele diz para Boaz: redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Esse aqui é o momento mais esperado dessa história. Tem alguém no teclado aí? Vem alguém no teclado aqui rapidinho que sabe fazer a marcha nupcial? Encosta aqui comigo rapidinho, pensei nisso agora. Por favor, corre aqui, vem aqui, Cássio. Esse é o momento em que Boaz está aqui querendo manter a compostura, que o homem diz: olha, eu poderia resgatar, é direito meu resgatar, mas eu vou abrir mão em detrimento para você. E Boaz está aqui equilibrado: sim senhor, é verdade, porque está na frente do povo todo, mas dentro do coração dele, Boaz está dizendo: pode matar o cordeiro, vai ter festa, vai ter casamento, está se cumprindo. Todo mundo começa a ver, e a partir desse momento já se dá o casamento, já começa a se imaginar na cabeça de Boaz a marcha nupcial. Toca aí a marcha nupcial para mim. Eita. Lá vem a noiva, imagine só Ruth chegando. Isso. Aplauso para esse moço aqui bonito, peguei ele de surpresa. Já casou, Cássio? Já casou?
vai chegar a hora, tá bom? Fica tranquilo. Assim como chegou para Boaz, vai chegar para ti também a hora. Dá para imaginar o que está acontecendo? Todo mundo, esse aqui é o ponto alto dessa história. Por que eu estou dizendo? Nós estamos no versículo 6 só. O processo legal, o outro resgatador, uma condição inesperada, o homem abre mão de exercer o direito de resgate e direto já se dá o casamento de Ruth, porque as coisas eram rápidas, e Boaz, o nome dele também significa rápido. Boaz estava com pressa, estava correndo aqui nessa história. No versículo 6, a história já poderia terminar. Casou, abriu-se mão do direito de primogenitura, está resolvida a história. Boaz Boaz é esposo de Ruth, Ruth agora é esposa de Boaz. Mas como tudo na Bíblia e tudo nessa história, já estaria de bom tamanho se terminasse aqui, mas nós servimos um Deus surpreendente, que sempre faz mais do que nós podemos sonhar e imaginar. Você crê nessa manhã que Deus é capaz de fazer mais pela sua vida, pela sua casa, pelo seu casamento? Dê um brado de glória a Deus bem forte aqui nessa manhã. Versículo 7. Este era outrora o costume em Israel, quanto a resgate e a permutas, a trocas, que o que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado, dava a seu parceiro, e assim se confirmava um negócio em Israel. Então aquele homem, Boaz, agora vai tirar, juntamente com ele, o seu calçado e vai dar para ele. Escute, calçado na Bíblia, e a gente vê por todo local, a sandália era como se fosse um recibo de pagamento. E planta dos pés na Bíblia significa o quê? Domínio, posse. É por isso que quando Josué chega na terra, aonde tu colocares a planta dos teus pés, vai ser teu, abençoado será. É a posse. Aquele era um sinal de que ele poderia ter aquela questão, colocar os pés lá e dizer, aquilo que foi acordado perante Deus, perante as testemunhas, dos anciãos que aqui estão, agora eu estou te dando o recibo que é a minha sandália, e eu coloco a planta dos meus pés aqui, porque isso é sinal de domínio de propriedade e de posse. Assim se confirmava esses negócios em Israel. E lá em Deuteronômio capítulo 25, também diz que além disso, caso alguém não exercesse a prioridade do resgate, a mulher que não foi resgatada, ela poderia cuspir na cara desse resgatador. Olha que coisa interessante. O texto aqui não diz que isso aconteceu. Eu não sei se aconteceu ou não, pode ter ficado fora, pode ter sido omitido. Mas eu tenho uma teoria que é minha, que não está na Bíblia, e escute qual é. Eu tenho para mim que Boaz falou para Ruth, Ruth nem aparece. Porque vai que esse outro Zé Mané, esse fulano, esse outro sumano que aí está, olhe para ti, se engrace por ti, vai dar tudo errado, ele vai querer exercer de novo, então nem aparece, foge, vai-te embora para que ela não veja você chegando. O fato é que não aconteceu. Essa parte aqui a Bíblia não diz, mas o casamento aconteceu e houve a transferência de direito, versículo de número 8, leia para mim por favor. Disse, pois, o resgatador a Boaz, compra tu, e tirou o calçado. Compra e tirou o calçado, confirmando aquele momento. Escute, versículo 9 para frente, nós temos as últimas, versículo 9 e 10, as últimas palavras de Boaz aqui no livro de Ruth. Esse aqui é conhecido como o discurso, a declaração de Boaz. E olha o que Boaz diz no versículo 9, se você tiver na Bíblia, dê uma olhadinha, porque é importante que você acompanhe essas palavras. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. Ele está dizendo, aquilo que o outro resgatador não fez, eu fiz. Aquilo que a lei não pôde fazer, eu fiz. Tem gente entendendo onde eu quero chegar aqui nessa manhã. Aquilo que ele não teve coração e empatia para fazer, eu estou aqui cumprindo, e vocês são testemunhas de que hoje eu resgatei de Elimeleque, de Noemi, de Malom, de Quilion, toda a terra que existe na mão deles. Esse é o discurso de Boaz. Que coisa linda nós vemos aqui sendo cumprida. E direto já se segue o casamento. Aqui no ponto de número 2, Boaz casa-se com Ruth. Versículo de número 10, tudo acontece muito rápido aqui nesse texto. E também tomam por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança. Ele está falando aqui sobre o papel do resgatador. Está falando aqui sobre a missão do resgatador. Toma Ruth para suscitar a herança, para que o nome dele não seja terminado entre seus irmãos da porta da cidade. Disso sois hoje testemunhas. Boaz está dizendo aqui, olha, ele está falando, eu vou cumprir todo o papel do resgatador, tudo aquilo que precisa ser feito, vocês são testemunhas. E esse homem, a linhagem dele, a história dele não vai ser apagada sobre Israel.
E aqui eu acho lindo, porque nós vimos Boaz como um homem correto, um homem honesto, um homem leal, mas poucas vezes na Bíblia eu vejo um exemplo de honra tão profundo como eu vejo aqui na vida de Boaz. Esse texto e esse livro, ele sempre me surpreende, porque Boaz está dizendo, eu vou pegar e eu vou resgatar a história desse homem que já morreu, desse homem que ficou, e vocês são testemunhas disso. Ele está honrando a história de Elimeleque, a história de Noemi, a história de Malom, a história de Quilion. Alguém pode olhar e dizer, o simples fato de Boaz ter casado e resgatado Ruth já é sinal de honra, e não é assim que funciona não. Boaz, quando resgatou Ruth, ele não fez por Malom, por Quilion e por Noemi. Ele fez por causa de si mesmo. Ele fez porque tinha idade para casar. Ele fez porque olhou para Ruth, gostou de Ruth, viu em Ruth uma serva fiel a Deus, honesta, disse, essa aí serve para ser a minha mulher. Agora a honra vem no fato dele não precisar suscitar e falar tudo isso, mas em sinal de honra ele diz, vocês são testemunhas de que eu estou resgatando a terra, estou honrando aquilo que ficou para trás, e a descendência dele vai ficar escrita sobre a nação de Israel. Parece um pouco a história de Jesus. Jesus vem ao mundo, e o interessante é que ele vem cumprir um propósito do Pai. E alguém pode dizer, o simples fato de Jesus ter vindo, largado sua glória, é sinal de honra. Amigo, servos honram. Servos simplesmente fazem, cumprem a sua missão. Isso não é honra. A honra é quando Jesus trabalha com o Pai, exalta o Pai, dá deferência ao Pai, glorifica o Pai. Ele não precisava fazer isso, mas ele continuou fazendo, cumprindo a missão do Pai, mas ao mesmo tempo glorificando. É isso que Boaz está dizendo aqui. Boaz está reconhecendo, e aqui eu quero que você veja a verdade prática, está na página 29 da nossa lição. Boaz está dizendo, existe uma história aqui que eu vou continuar, mas ela não começou aqui. Existe um homem chamado Elimeleque. É verdade que Elimeleque errou, é verdade que Elimeleque largou a promessa, foi para a terra de Moabe, mas os acertos de Elimeleque foram muitos maiores do que os erros dele. Dácio está aqui hoje casando com Ruth. Eu estou aqui continuando uma história, não estou reinventando a roda, mas uma mulher chamada Noemi foi fiel, voltou para a terra, ouviu a palavra de Deus, e é por isso que eu estou aqui casando hoje. E houve uma serva fiel chamada Ruth. Olha a verdade prática, Deus tem no mundo as suas mãos, Deus tem o mundo nas suas mãos, e os seus olhos procuram os fiéis da terra. Boaz está dizendo, eu estou hoje recebendo essa mulher chamada Ruth, porque ela foi fiel aos propósitos do Senhor, e hoje nós estamos aqui cumprindo essa missão. Que exemplo de honra lindo nós temos aqui nesse texto. Boaz honrando essa história, esse legado todo que ficou para trás. E olha só onde é que nós chegamos, como a história ela vai progredindo, ela vai crescendo. Capítulo 1, versículo 20, Ruth, a moabita. Capítulo 2, versículo 10, Ruth, a estrangeira. Capítulo 2, versículo 13, Ruth, a escrava no campo de Boaz. Capítulo 3, versículo 9, Ruth, a serva que propõe casamento a Boaz. Capítulo 4, versículo 10, Ruth, a esposa de Boaz, estrangeira que não merecia, agora enxertada na história da nação de Israel. Só o nosso Deus é capaz de fazer isso. Que coisa linda nós estamos vendo acontecer aqui nesse texto. Boaz, o interessante, ele nem sequer menciona o nome do outro resgatador. E eu tenho para mim, sabe o que é? É que o outro resgatador, o fulano de tal, o sumano, representa a lei. Gente, a lei veio antes. A lei ela não resolve. A lei é incapaz de fazer o trabalho. A lei está focada na tradição. A lei está focada na repetição. Ela não consegue lidar com pessoas. Não quer dizer que a lei seja ruim. A lei é boa, só que a lei não consegue lidar comigo e com você que somos pecadores. A lei é colocada e a gente estuda a lei, a gente aprende a lei, a gente acumula a lei. E quanto mais você conhece a lei, mais você descobre, eu nunca vou conseguir entrar no céu mediante aquela lei, já que a primeiro resgatador não consegue resolver, vem Boaz, o segundo resgatador, e esse ele consegue resolver. Ele diz, eu olho para pessoas, eu resgato pessoas que não merecem, que nunca deveriam estar aqui. E esse é o grande exemplo que nós vemos aqui nessa história. A história de alguém que resgata. Quando o primeiro se preocupou com as posses, se preocupou com os bens, vem o outro depois que se foca nas pessoas. Aonde estaríamos nós se não fosse o amor e a graça de Deus por pessoas que pecam e erradas como eu e como você que estamos aqui nessa manhã? Glorifique a Deus por 10 segundos, você pode glorificar o Senhor. Você pode glorificar porque a lei resolveu, porque existia um outro resgatador que veio ao seu encontro, que se preocupou com você. Que coisa fantástica nós vemos aqui nesse texto. Que coisa linda, os exemplos e os tipos que estão escondidos aqui nessa história.
Acontece o casamento, e aí nós temos aqui no ponto de número 3, versículo 11, as testemunhas. Lembra que estava todo mundo? O outro resgatador estava lá, Boaz estava lá, os anciãos estavam lá, o povo todo estava lá. E o que eu vou pedir que coloque aqui o versículo 11, coloca para mim o versículo 11, por favor. Olha o que o povo diz, e isso é algo tremendo, e hoje eu quero fazer junto com você. Vamos pensar que nós estamos no portão de entrada ali da cidade de Belém. Vamos imaginar que Ruth e Boaz estão em pé aqui em cima. E olha que coisa linda, porque agora todo mundo, olha o que diz o texto, todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram, olha só como eles abençoaram. E vamos imaginar que eu estou aqui representando Boaz e Ruth, e vocês vão me abençoar agora. Vamos dizer bem forte, eu vou ler a primeira parte, vocês vão entrar comigo. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, e tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata e faz-te nome afamado em Belém. Louvado seja o nome do Senhor. O povo todo vira para eles e abençoa eles. Olha que coisa fantástica. Todo mundo que estava lá, e olha a bênção de fertilidade. Assim como foi com Lia, assim como foi com Raquel, as duas esposas de Jacó que geraram as 12 tribos de Israel. Assim como o Senhor abençoou Jacó, assim como multiplicou Israel, assim como foi com ele. Por que isso é importante? Porque Ruth não merecia, Ruth não tinha história, Ruth não tinha parte, mas Deus decidiu colocar ela naquele lugar e colocar sobre ela uma bênção. Você não merecia, mas você está aqui nessa manhã, e Deus tem uma bênção para derramar sobre a sua vida e sobre a sua casa. Seja próspero em nome de Jesus, seja fecundo em nome de Jesus. Olha que história linda que está acontecendo. Todo mundo vira, e eles como testemunhas em uma só voz abençoam a vida de Boaz e abençoam a vida de Ruth. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E no início do versículo 11, todos disseram: somos testemunhas. Diga bem forte comigo: somos testemunhas. Até hoje isso permanece, é ou não é verdade? Quando alguém vai casar hoje, já viu como é que a lei retrata? Eu já assinei várias vezes termos de casamento, mas até hoje nós temos o que na hora do casamento? As testemunhas. Tem que assinar. Quando é no cartório, quando é na igreja, 4 testemunhas vão lá na frente, a gente para aquele momento, elas vêm, fazem isso. Fruto disso aqui são as testemunhas. E essas testemunhas, elas haviam para ratificar. Elas estavam lá para dirimir qualquer problema que haveria naquele contrato e naquele juramento que estava sendo feito. Se lá na frente o casal aparecesse, alguém dizendo: olha, vou esquecer, vou separar, vou largar a família, a testemunha aparecia perante Deus, é desse jeito. E ela dizia assim: não, eu estava lá no dia do casamento, eu estava lá quando tu prometeu que na tristeza ou na alegria vocês iam continuar juntos, eu estava lá quando tu prometeste que na saúde ou na falta dela vocês iam continuar juntos. É assim que as testemunhas estão dizendo. Nós somos testemunhas, e nós abençoamos, sejam prósperos, sejam fecundos, assim como Deus foi com Jacó, seja com vocês. Assim como Deus foi com Jacó, assim como Deus foi Boaz, que Ele seja com cada um de vocês que estão aqui, e com você que me acompanha pela Boas Novas. A bênção de quem é testemunha. E já vou terminar a história, já vou chegando no finalzinho assim. Enfim, casados foram declarados maridos, marido e mulher, abençoados pelo povo, pelos anciãos que lá estavam. Mais uma vez a história poderia acabar aqui no versículo 11, casaram. Olha só que coisa linda, mas como a Bíblia sempre tem mais, a história continua mais um pouquinho. E agora ela fala da felicidade de Noemi. Versículo 13, a concepção de Ruth. Leia para mim rapidamente. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Olha só, assim tomou Boaz a Ruth, ele passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Coloca para mim o texto aqui, por favor, na tela, Ruth capítulo 4, versículo 13, rapidamente. Olha o que me chama a atenção aqui nesse texto. O nome do Senhor é mencionado 2 vezes só no livro de Ruth.
Não quer dizer que o Senhor não esteja presente, não esteja agindo. A gente viu que um dos temas desse livro é a providência de Deus. O tempo todo nós estamos vendo Deus trabalhando nesse livro. Deus conectando propósitos, Deus abrindo portas, Deus fechando portas. Ficou claro para você isso ao longo do período? Quando Noemi volta para Belém, e quando volta para Belém justamente na época da cega, e de todos os campos, na terra do pão, na casa do pão, cai justamente no campo de Boaz, como Deus está dirigindo e montando o quebra-cabeça para que o propósito dele seja cumprido. É importante que você guarde isso. Deus escreve a nossa história pelo final. Nós estamos aqui pelo começo e nós não conhecemos o final, mas Deus já está aqui no final da história dizendo: você vai passar pelo deserto, vai ter dificuldade, vai ter aflição, mas o final é final de celebração, de festa e alegria, porque eu já estou aqui. Então vem de onde você está e dê um passo de fé até onde eu estou. Por todo o livro, a providência de Deus, o cuidado de Deus, o amor de Deus se manifestando. Então o fato do nome dele, do nome do Senhor não ser mencionado, não quer dizer que não esteja presente. Mas preste atenção comigo. O capítulo 2 todinho descreve um dia no campo, o dia da colheita, quando Ruth chegou. O capítulo 3 todinho descreve algumas horas no meio da noite, quando Ruth foi fazer o quê? Propor casamento a Boaz. Aí nós temos um capítulo inteiro para descrever o campo, um capítulo inteiro para descrever algumas horas da noite. Aí em um versículo o casamento, no outro versículo um bebê. Simples assim. Toda a resposta do livro de Ruth se dá em 2 versículos. E o que o narrador está fazendo, possivelmente Samuel aqui, não é desmerecendo o nome do Senhor, mas ele está isolando tudo que existe para que nós possamos olhar que quem dirige a nossa vida é o Senhor, e Ele está presente nas horas mais importantes, na hora que nós mais precisamos. A primeira vez que aparece é aqui, a segunda vez, perdão, Ruth capítulo 4, versículo 13. Assim tomou Boaz a Ruth, ela passou a ser a sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concebeu que concebesse e teve um filho. A primeira vez que o texto aparece, sabe onde é que é? A primeira vez que o nome é mencionado, Ruth capítulo 1, versículo 6. Bota na tela para mim, Ruth capítulo 1, versículo 6. Se você tiver na sua Bíblia, dê uma olhadinha. Olha o que diz aqui o texto, para a gente glorificar a Deus bem forte. Então se dispôs ela com suas noras, voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu o Senhor que se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Nós temos aqui Deus cuidando das coisas mais elementares da vida do ser humano. O pão e o alimento, do outro lado, a família. Nós servimos um Deus que cuida daquilo que você mais precisa e é mais elementar. Você pode ter chegado aqui nessa manhã, a sua família está destroçada, toda quebrada, e você não sabe aonde procurar resgate. Você chegou ao lugar certo, porque aqui nós servimos um Deus que dá pão para quem tem fome, mas um Deus que restaura as famílias, aquilo de mais elementar o nosso Deus cuida, e Ele tem provisão para dar. Aleluia. Pão e família, alimento e lar. Ele está cuidando, são as 2 únicas vezes que o nome aparece aqui. E a bênção só vai crescendo, porque o livro termina de forma surpreendente. Capítulo 1, nós vemos a família toda como protagonistas. Capítulo 2, nós vemos Noemi como protagonista. Do capítulo 1 para frente, Noemi desaparece. Agora capítulo 2, Ruth Boaz. Capítulo 3, Ruth Boaz. Capítulo 4, somente Boaz. Mas no final do capítulo 4, do livro que se chama Ruth, nem Ruth mais aparece, porque agora quem aparece é Noemi, porque Deus também restaura a sorte de Noemi, que não tinha mais propósitos nenhum. Ele traz agora Noemi para o centro do palco. E o ponto 2, olha o que diz: a alegria de Noemi. Versículo, vou ler o 14 para a gente cumprir todos eles, vou chegar no 17. 14, veja na sua Bíblia. Então as mulheres disseram a Noemi: seja bendito, o Senhor seja bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será o teu resgatador. Olha que coisa interessante. Boaz era o resgatador, mas agora o netinho que nasceu também seria resgatador. Eles estão dizendo: Noemi, a tua vida vai ser tão abençoada, que tem um resgatador que está vindo antes de ti para prover para ti, e eu estou te dando um resgatador que vai vir depois de ti para te ajudar também. Tu vai ter resgatadores dos 2 lados da tua jornada. Ele te deu Boaz e te deu agora o netinho, e seja afamado em Israel o nome dele, versículo 15, e ele será restaurador da tua vida, consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama deu à luz, e ela será melhor para ti do que 7 filhos. Receba essa palavra em nome de Jesus. Noemi tomou o menino, pôs no seu regaço e entrou para cuidar dele. A história diz que vó
é mãe com açúcar. Ela pegou aquela criança, e a tradição judaica diz que ela pegou, abraçou, não está na Bíblia isso, mas a tradição judaica diz que o elo, que a alegria, que a plenitude de Noemi foi tão grande, que Noemi pegou aquela criança, colocou nos braços, e o seio dela começou a gerar leite, e ela amamentou aquela criança. O instinto materno de uma mãe, de alguém que perdeu os filhos, de alguém que não podia mais sonhar, de alguém que não podia levantar a cabeça, envergonhada, saiu cheia, voltou vazia, mas agora Deus está dizendo: aquilo que está morto vai reviver dentro de você, ao ponto que você vai pegar essa criança e ela vai valer mais para você do que 7 filhos. Aquilo suscitou em Noemi um espírito de cura. Pai, faz isso aqui nessa manhã. Deus tem cura para você. Deus tem cura para você. Noemi, eu tenho para mim que Noemi saiu de amarga para saltitante, regozijante. Nesse momento aqui, quando ela pegou a criança nos colos, ela viu o cumprimento da promessa do Senhor na vida dela. Esse menino seria um resgatador. Versículo 17. Leia para mim, por favor, que é o versículo chave. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Não leia esse texto corriqueiramente, não. Vou ler com você. Olha o que diz o texto. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, lhe chamaram de Obed. E esse Obed não é qualquer um. Ele é o pai de Jessé, que foi o pai de Davi. Ruth capítulo 1. Toda a cidade se comove quando Noemi chega vazia. Ruth capítulo 4, toda a cidade celebra quando Deus restaura a sorte de Noemi. O livro começa com 3 funerais, tristeza e luto, mas termina com um casamento e com um nascimento, e com uma mulher cheia de vida, segurando vida nos seus braços. O casamento, a restauração de Ruth, a restauração de Noemi. Pode acontecer alguma coisa melhor do que isso? Pode. Ponto 3. O livro termina falando sobre a genealogia de Davi. As vizinhas celebraram. Dá para imaginar? Eu pergunto para você, quando a gente começou a estudar Ruth, você imaginou que isso fosse acontecer? Hein? Que essa história tão trágica de um homem que abandonou as promessas de Deus, que foi para longe, que esqueceu, e agora Deus vai restaurando, a providência de Deus vai escrevendo, e agora o tempo vai passando, e quando termina, olha o que é interessante, porque o livro termina com 10 gerações, apresenta as 10 gerações que contam a história de um dos maiores reis que já houve na terra, com certeza o maior rei da história de Israel, e fala sobre 10 gerações. Quantas gerações foram? 10. Quanto tempo Noemi ficou em Moabe? 10 anos. Uma geração para cada ano de desgraça e de dor. Uma geração para cada... Os simbolismos são extraordinários. E olha o que diz, versículo 18. São essas, pois, as gerações de Perez. Perez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Rão gerou Aminadab, Abinadab gerou Nasson, Zasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Louvado seja o nome do nosso Deus. Dê um salto do seu lugar, dê um brado de glória a Deus, em nome de Jesus. Sabe por que essa história está aqui hoje? Sabe por que ela está registrada na Bíblia? Porque o nosso Deus está resgatando para si um povo. Desde que o homem caiu em Gênesis capítulo 3, não houve salvação. Deus está preparando do céu o nosso resgate. A lei chegou, nós estudamos em Gálatas e Efésios, e houve quem pensasse, a lei vai restaurar, a lei vai resolver, a lei vai santificar, mas a lei não conseguiu resolver. Deus olhou do céu e falou: eu vou enviar o meu único filho para que ele resolva a questão, e ele resgate para mim um povo santo, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva minha para existir na terra. Existe um plano de redenção de Deus que está sendo escrito por toda essa história, e cada personagem desse, gente, nos ensina alguma coisa, e eu vou terminar com isso. Boaz era um resgatador, diga bem forte, resgatador. O que se precisa para resgatar? Nessa época, para resgatar,
precisava ter o direito de resgatar. Boaz tinha que ser parente de Elimeleque. Por isso que tem todo o capítulo 4 que fala de um outro parente mais chegado. Para poder resgatar não podia ser qualquer pessoa, tinha que ter parentesco, tinha que ser parecido. Segunda coisa que tinha para se resgatar, tinha que ter recurso, tinha que ter dinheiro, tinha que pagar o preço. É por isso que nós vemos aqui, Boaz foi lá e ele comprou a terra. Escute, do ponto de vista humano, resgatar alguém não tem nenhum benefício, é algo humanitário. Porque o homem vai lá, ele resgata, ele compra a terra, e aí ele gera com aquela mulher, mas o filho que nasceu não é dele, é do falecido. A herança não é para os filhos dele, é para esse filho que vai, ou seja, ele só perde, ele só abre mão. Aqui nesse texto, Boaz teve que perder, Boaz teve que abrir mão, tem que ter dinheiro, tem que estar disposto. Por último, primeiro, tem que ter o direito, tem que ter o dinheiro e tem que ter o recurso. Terceiro, tem que ter a vontade de resgatar. É o que o fulano de tal não tinha aqui nessa história, o Sumano. Ele tinha o direito, ele tinha os recursos, mas ele não tinha a decisão. Ele não quis fazer aquilo, ele não quis abrir mão, não quis se sacrificar, não quis tratar aquilo que a lei não pode tratar. Tudo isso nós vemos aqui nessa passagem, e Boaz decidiu fazer. Nós temos a história de Noemi. Amigo, Deus pega quem confia nele e ele traz da morte para a vida, e Noemi prova isso. A vida sempre vai vencer a morte, o bem sempre vai vencer o mal, e esse texto deixa isso muito claro. Ele traz quem está na amargura para a alegria. Noemi volta completamente destroçada, e agora nós vemos o livro terminando com Noemi celebrando, cantando a Deus, segurando no braço uma criança. Deus traz da falta à abundância. Ela não tinha alimento, não tinha onde morar, não tinha como se alimentar. Daqui para frente, Noemi nunca mais teve que se preocupar, porque o Deus que nós servimos é o Deus que te tira da falta e te leva para a abundância. E é o Deus que tira do desespero para a esperança. Essas duas figuras são fantásticas. Ela segurou no braço Obed, pai de Jessé, que foi pai de Davi. Só que o livro não termina com Davi. Mateus capítulo 1, versículo 5. Bota para mim, mídia, correndo aí, rapidamente. Olha como essa história é linda. E eu vou terminar já. Tenho 20 segundos para terminar meu tempo aqui. Estou terminando. Mateus capítulo 1, versículo 5. Bota na tela aqui para mim, querido, aqui na frente, por favor. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Lembra de Raabe que nós estudamos em Josué? Lembra? Da prostituta? Da mulher fora da aliança? Salmão gerou de Raabe a Boaz, e este, consertem para mim depois a tela, tá bom? Essa aqui para ficar, tá? E este gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé. Aqui nesse texto, termina Ruth capítulo 2, versículo 22. O versículo 22 termina aí, lembra que a gente leu? Um gerou esse, que gerou outro. Só que o interessante é que nesse texto aqui, a história fala da redenção de Ruth e de Noemi, e Deus providencia um rei para redimir a nação de Israel. Mas existe uma moral muito maior, porque enquanto Deus está cuidando de Ruth, de Noemi e de Israel, Ele está olhando para hoje, dia 25 de julho de 2021, e Ele está provendo um rei muito maior do que Davi, que é o rei Jesus, que te trouxe e te redimiu aqui nessa manhã. Uma história muito maior, porque as gerações vão se desenrolando. Versículo 16, coloca para mim. Ele vai colocando todas as gerações. Quando chega no versículo 16, olha o que diz. Versículo 16, correndo, voando. E Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, o qual nós chamamos o Cristo, que é o teu resgatador e o meu resgatador. Há uma história sendo escrita aqui muito maior do que você pode imaginar. E Jesus, assim como Boaz, também era resgatador. Lembra do que tem que ter para resgatar alguém? Primeiro tem que ter o direito de resgatar. Diga bem forte, direito. Pergunte para o seu vizinho, Jesus tem direito de resgatar? Pergunte para ele, hein? Ele tem direito. Ele é o Filho de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz que não apenas sendo Filho de Deus, mas Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele se esvaziou e disse, vou ser Filho de Deus, mas vou ser parecido com eles. Vou sofrer o que eles sofrem, vou sentir o que eles sentem. Não há nada que você esteja passando que o teu resgatador Jesus não saiba o que você está passando. Nada. A segunda coisa, tem que ter condições para resgatar. Diga condições para resgatar. E pergunte para o seu irmão, Jesus tem condições de te resgatar? Pergunte para ele. Ele disse, todo poder me foi dado
nos céus e na terra. Autoridade sobre o pecado, ele nunca pecou. Autoridade sobre os enfermos, ele disse: tu que é paralítico, levanta e anda. Autoridade sobre a natureza, vento te acalme, o vento se apagou. A Bíblia diz em 1 Pedro: não foi com ouro, com prata, nem com coisas vãs desse mundo, mas com seu sangue precioso derramado na cruz do Calvário. Ele tem o parentesco, ele tem os recursos e tem a vontade, que é por último a decisão. É o que aquele homem não quis. Alguém pergunta: Jesus quer te salvar? Vire para o seu vizinho, pergunte para ele: será que Jesus quer te salvar? Hein? Será que ele quer te salvar? Sabe o que a Bíblia diz? Ninguém tira a minha vida, ninguém, eu a dou livremente. Será que Jesus quer te salvar? Ele largou o céu por você, colocou uma coroa de espinhos por você, venceu a cruz por você, venceu o pecado por você, venceu o túmulo por você, subiu aos céus por você e vai voltar para buscar a sua igreja por amor a você, para que onde ele esteja, nós estejamos também com ele. Nós cantamos na Santa Ceia um hino, aquele hino: prego nas mãos, cravo nos pés. Como é que é? Me tira a dúvida que a gente cantou terça-feira. Jesus está sofrendo. Lembra disso? Foi por amor. Vocês lembram desse hino? Tem alguém que sabe aí, por favor? É prego nas mãos que fala no começo? Ou cravo? Prego nas mãos, prego nos pés. Mais baixo, tom mais baixo para mim, por favor. Dom. Prego nas mãos, cravo nos pés. Jesus está sofrendo. Segurei. O hino é lindo, não é? Mas eu ouvi ele terça-feira. Para mim esse hino não conta a história como ela é. Porque a impressão que deixa: coitadinho de Jesus, está lá acolhido, sofrendo. Ele está lá, ninguém por ele, indefeso, chorando, parece que ele não vai fugir de lá. Olha para Jesus, prego nas mãos, cravo nos pés. Jesus está sofrendo, e de fato ele sofreu. Mas a figura que descreve esse texto, sabe qual é? Prego nas mãos, cravo nos pés, e um Jesus vitorioso dizendo: eu estou aqui, mas ninguém está me fazendo de vítima, ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. A melhor versão ficaria, sabe como? Prego nas mãos, bota no tom, deixa no tom. Prego nas mãos, cravo nos pés. Jesus está vencendo. Aleluia! Prego nas mãos, cravo nos pés. Ele não está só sofrendo, ele está vencendo o pecado e a morte por amor a você que está aqui hoje. Esse é o Jesus que nós servimos. E assim como Jesus fez com Noemi, da alegria para a tristeza, da morte para a vida, da falta para a abundância, Ele quer fazer com você hoje à noite aqui, hoje de manhã. Eu vou terminar, passei 5 minutinhos do meu tempo, mas eu quero perguntar se existe alguém hoje aqui que precisa ser resgatado. Aquele que pode te resgatar está aqui nessa manhã. Aquele que tem os recursos para te resgatar, seu sangue precioso derramado na cruz do Calvário, está aqui nessa manhã. Aquele que decidiu te resgatar, está aqui nessa manhã para mudar a tua história e transformar a sua vida. Rompa do seu lugar e vem aqui à frente, quero orar junto com você. Eu falei aqui domingo passado que talvez a única semelhança que nós temos com a história de Ruth, que se ofereceu respeitosamente para ser resgatada, é essa que nós temos aqui, a hora do apelo. De quem entende, eu preciso ter minha vida transformada, mudada. Não adianta eu ficar parado onde eu estou, do jeito que eu estou. Jesus te convida, rompa do seu lugar e vem aqui à frente, quero orar com você. Quero terminar o livro de Ruth, Ruth capítulo 4, e eu quero terminar celebrando a Deus com você. Pode romper do seu lugar, vem à frente, eu quero orar junto com você. Nossos jovens vão cantar enquanto isso. Pode romper, pode vir. Você que está aqui hoje precisa de resgate, precisa experimentar, está igualzinho Noemi, não tem perspectiva, não tem visão, não sabe o que vai acontecer. Pode vir, eu quero orar juntamente com você. Pode vir. Se tiver música do coral, pode cantar. Vamos lá, pode vir. Deixa eu orar com você. Você que está aqui hoje precisa de um toque de restauração de Deus. Você que quer sair da morte para a vida, da amargura para a alegria, da falta para a abundância, do desespero para a esperança. Jesus te convida aqui nessa manhã para mudar a tua história e transformar a sua vida. Venha.
céus, Pai, nós te louvamos, te agradecemos, exaltamos o teu nome, glorificamos a tua majestade, porque um dia nós éramos como Ruth e tu nos vistes. Assim como Ruth voltou e Boaz enxergou Ruth, restaurou, mudou a história dela, ela não merecia, não tinha mérito, não havia nada nela que apontasse para isso. Ela foi escolhida, ela foi restaurada, ela foi resgatada. O teu amor nos resgatou, Senhor, nos resgatou do pecado, da morte, do inferno, nos resgatou para uma vida de alegria, de plenitude, de bênção. Pai, assim como tu fostes com Ruth,